Você já se perguntou como alguém pode passar de um implacável perseguidor a um dos maiores defensores da fé que outrora combatia? Hoje, você vai descobrir a história emocionante de Paulo de Tarso. Prepare-se para uma jornada de redenção, fé e transformação que não só mudará sua visão sobre a graça divina, mas também inspirará sua própria caminhada de fé. Neste vídeo, vamos mergulhar na incrível trajetória de Paulo de Tarso, desde seus dias sombrios como perseguidor dos cristãos até sua dramática conversão no caminho para Damasco. Vamos explorar como a intervenção divina transformou sua vida e como essa história pode inspirar você a superar desafios e encontrar propósito. Começamos com este versículo: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil." 1 Coríntios 15:10. A jornada de Paulo de Tarso, de perseguidor a apóstolo dos gentios. A história de Paulo começa em Tarso, uma cidade próspera da Cilícia. Paulo, então chamado Saulo, era um jovem fariseu dedicado ao estudo rigoroso da lei judaica. Saulo foi treinado por Gamaliel, um renomado mestre da lei, tornando-se um defensor fervoroso do judaísmo e um perseguidor implacável dos cristãos. Imagine alguém hoje tão convencido de suas crenças que está disposto a combater qualquer oposição, seja nas redes sociais ou em protestos. Saulo estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, consentindo sua execução e segurando as roupas daqueles que o apedrejavam. Atos 7:58. Sua fúria contra os seguidores de Cristo cresceu, levando-o a perseguir e prender cristãos em Jerusalém e além. Atos 8:3. Pense na intensidade de alguém que vê um movimento emergente e faz de tudo para silenciá-lo, usando todos os recursos ao seu alcance. Com cartas de autorização dos líderes religiosos, Saulo partiu para Damasco, determinado a capturar mais cristãos. Atos 9 do 1 ao 2. Em seu coração, ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, mas estava, na verdade, lutando contra o próprio Filho de Deus. A determinação de Saulo lembra-nos daqueles que, hoje, perseguem causas que acreditam ser justas, sem perceber que podem estar lutando contra um bem maior. Imagine-se na posição de Saulo, acreditando firmemente estar certo, mas destinado a uma mudança radical e inesperada. No caminho para Damasco, sua vida estava prestes a mudar de maneira dramática e divina. As decisões de Saulo mostram como nossa convicção pode nos levar a ações extremas, muitas vezes sem perceber o verdadeiro impacto. Ele era, sem dúvida, um homem de ação, disposto a fazer o que fosse necessário para proteger sua fé. Mas Deus tinha outros planos para ele, planos que ele não poderia prever. Em meio à sua missão, Saulo não sabia que estava prestes a encontrar o próprio Jesus, a quem ele tanto odiava. Assim como Saulo, muitos de nós seguimos nossos próprios caminhos, sem imaginar que uma intervenção divina pode nos redirecionar completamente. A jornada de Saulo até Damasco é um exemplo poderoso de como Deus pode transformar nossos piores momentos em oportunidades de redenção. Ele estava prestes a aprender uma lição que mudaria não só sua vida, mas também a história da igreja. A tensão e a expectativa desse momento são palpáveis, como a espera por um grande anúncio que mudará tudo. Agora, estamos prestes a testemunhar um dos momentos mais dramáticos da Bíblia, quando Saulo se encontra com a graça divina no caminho para Damasco. No meio do caminho para Damasco, uma luz brilhante do céu de repente cercou Saulo. Ele caiu ao chão, ouvindo uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Atos 9:3 ao 4. Imagine estar no meio de uma missão crucial e ser subitamente interrompido por uma força incontrolável. Esse era o momento de Saulo. A voz continuou: "Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e lhe será dito o que você deve fazer." Atos 9:5 ao 6. Saulo, agora cego pela luz, precisou ser guiado por seus companheiros até Damasco. Sua vida estava literalmente virada de cabeça para baixo. Pense na sensação de perder o controle total de sua vida, confiando completamente em outros para guiá-lo. Essa foi a nova realidade de Saulo. Durante 3 dias, ele permaneceu sem ver, jejuando e orando. Esse tempo de escuridão física simbolizava a transformação espiritual que estava ocorrendo dentro dele. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias teve uma visão do Senhor, instruindo-o a procurar Saulo e restaurar sua visão.
Atos 9, 10 ao 12. Ananias, compreensivelmente temeroso, sabia da reputação de Saulo como perseguidor, mas obedeceu à ordem divina. Imagine ser chamado a ajudar alguém que você sabe ser seu inimigo. Ananias teve que superar seu medo com fé. Quando Ananias encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho, enviou-me para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Ele foi imediatamente batizado. Atos 9:18. A restauração da visão de Saulo simboliza a nova perspectiva espiritual que ele recebeu. Ele agora via a verdade de Cristo. Após sua conversão, Saulo passou um tempo com os discípulos em Damasco, aprendendo e fortalecendo sua nova fé. Pense em como uma mudança radical de perspectiva pode ocorrer após um evento transformador. Foi isso que aconteceu com Saulo. Ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, para surpresa e choque de todos que conheciam sua antiga reputação. Atos 9, 20 ao 21. A audácia de Saulo em pregar a fé que antes perseguia mostra o poder da transformação divina. Ele se tornou um testemunho vivo da graça de Deus. As pessoas em Damasco não podiam acreditar na mudança radical de Saulo, mas ele continuou a crescer em força e sabedoria, provando que Jesus era o Cristo. Atos 9, 22. A conversão de Saulo nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Até o mais fervoroso inimigo pode se tornar um ardente defensor da fé. Sua história de redenção e transformação é uma poderosa lição de que Deus pode usar nossas falhas e erros para um propósito maior. A conversão de Saulo marca o início de uma nova jornada, não mais como perseguidor, mas como Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem dedicado a espalhar o evangelho de Cristo ao mundo. Após sua conversão, Paulo não perdeu tempo em iniciar sua missão. Ele foi a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, mas inicialmente enfrentou desconfiança. Atos 9, 26. Barnabé, um cristão respeitado, levou Paulo aos apóstolos e contou-lhes sobre sua visão e pregação ousada em Damasco. Atos 9, 27. A aceitação de Paulo pelos apóstolos simboliza a importância da comunidade e da validação dentro do corpo de Cristo. Imagine como é ter seu passado constantemente questionado, mas perseverar em sua missão com fé inabalável. Esse era Paulo. Ele começou a pregar corajosamente em Jerusalém, debatendo com os helenistas que procuravam matá-lo. Atos 9, 29. A perseverança de Paulo em face do perigo reflete a determinação e coragem que todos podemos buscar em nossas próprias lutas. Os irmãos o enviaram para Tarso para sua segurança. Esse período de isolamento foi um tempo de preparação para sua grande missão. Atos 9:30. Durante esse tempo, Paulo desenvolveu uma profunda compreensão do Evangelho, que mais tarde compartilharia com as igrejas que fundaria. A jornada de Paulo é um lembrete de que, mesmo em tempos de espera ou aparente inatividade, Deus está trabalhando em nós. Depois de alguns anos, Barnabé foi buscar Paulo em Tarso para ajudá-lo com a crescente igreja em Antioquia. Atos 11, 25 ao 26. Antioquia se tornou a base de operações para a missão de Paulo aos gentios. Foi aqui que os seguidores de Cristo foram chamados cristãos pela primeira vez. A missão de Paulo foi caracterizada por inúmeras viagens, fundando igrejas e escrevendo cartas que se tornariam parte do Novo Testamento. Pense em como as palavras de Paulo ainda ressoam hoje, guiando e encorajando milhões de cristãos ao redor do mundo. Durante suas viagens, Paulo enfrentou oposição, prisões, naufrágios e perigos constantes, mas sua fé permaneceu inabalável. 2 Coríntios 11, 23 ao 28. Sua determinação é um exemplo poderoso de superação e dedicação, inspirando-nos a permanecer firmes em nossa própria fé, mesmo de frente das adversidades. Paulo nunca perdeu de vista sua missão de levar o Evangelho a todos, independentemente dos desafios. Ele escreveu: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé." 2 Timóteo 4:7. Seus ensinamentos sobre amor, graça e unidade continuam a ser um farol para os cristãos hoje, ajudando-nos a navegar pelas complexidades da vida moderna.
Paulo nos mostra que a verdadeira transformação vem de um encontro com Cristo, que pode mudar completamente a direção de nossas vidas. A história de Paulo é uma prova do poder redentor da graça divina e da possibilidade de um novo começo, independentemente do nosso passado. Concluímos esta jornada lembrando que, assim como Paulo, cada um de nós pode ser transformado pela graça de Deus, encontrando propósito e missão em Cristo. Que a história de Paulo inspire você a buscar essa transformação em sua própria vida. Amém.